Vamos lá, moçada, dar continuidade aí à nossa lista de exercícios. A gente parou na questão 5, vamos agora para a questão 6. A questão 6 diz assim: quantos inteiros há entre 1.000 e 9.999, cujos algarismos são todos distintos? Quantos inteiros há entre 1.000 e 9.999, cujos algarismos são distintos? Olha, imaginem todos os números de 1.000 a 9.999, né? São vários números. Você vai escolher só aqueles cujos algarismos são distintos. Então você já notou que se você fosse fazer manualmente isso aí, valor por valor, enumerando cada número desses, daria muito trabalho. Então a ideia aqui novamente, é usar uma técnica de contagem que nos possibilite dar o resultado sem ter que fazer número por número. Então vamos lá. Primeiro, imagine os números que estão entre 1.000 e 9.999. Esses números, obrigatoriamente, eles possuem 4 algarismos. Já que o 1.000 tem 4 algarismos, 9.999 tem 4 algarismos, todos os números que estão entre eles também vão ter 4 algarismos. Um número de 4 algarismos, ele possui o algarismo das unidades, o algarismo das dezenas, o algarismo das centenas e o algarismo das unidades de milhar. Então você tem aí 4 algarismos. Aí ele quer saber quantos inteiros há entre 1.000 e 9.999, cujos algarismos são todos distintos. Só serve para mim números cujos algarismos são distintos. Por exemplo, o 1.001 já não serviria, porque o 1.001 tem 2 zeros e 2 1, tem algarismos repetidos. Então só interessa para mim aqueles números cujos algarismos são todos distintos. Por exemplo, 1.204. Aí dava certo. Riveline aí, como é que a gente faz? Então vamos lá para as nossas decisões. Decisão 1. Qual seria a primeira decisão? Olha, lá no TD inicial, né, na parte teórica, eu escrevi, né, se você olhar lá, tem assim: quando você tiver uma restrição no problema, comece sempre por ela. Qualquer restrição que você tenha no problema, inicie logo por ela. Se você tem um problema, alguma coisa que está causando problema, comece logo por ele. Vamos resolver logo os problemas, para depois ficar mais fácil. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho alguma restrição nesse problema? Tenho. Embora aparentemente, analisando, você não veja, mas você tem uma restrição. Qual é a restrição? Vamos lá. Os algarismos que eu vou escolher, eles estão presentes, né, são aqueles algarismos que compõem o nosso sistema de numeração decimal. Vamos relembrar quais são. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Pronto, você tem aí o nosso grupo de 10 dígitos do nosso sistema de numeração decimal. Então, decisão 1. Qual seria a decisão 1? Começar logo. Vamos começar logo pelos problemas. Onde é que está um problema aqui? Uma das restrições está na unidade de milhar. Você jamais vai poder começar um número de 4 algarismos por 0. Não existe o número 0,205. Esse número é 205, não é 0,205. Ele só teria 3 algarismos. Então, a minha restrição está na unidade de milhar. E que restrição seria essa? Você não pode começar um número por 0. Então, primeira decisão, escolher o algarismo das unidades de milhar. Vou resumir mais aqui, né? Simplificar. Das unidades de milhar. Então vamos começar por ele. Por quê? Porque o problema está nele. Começar pela unidade de milhar. Quantas possibilidades eu tenho para as unidades de milhar? Ora, são 10 dígitos
o nosso sistema de numeração decimal tem 10 dígitos. Mas desses 10, somente 9 podem iniciar o número. Você não pode iniciar o número por 0. Então, número de possibilidades, 9. Existem 9 possibilidades para as unidades de milhar. Segunda decisão a ser tomada. Vamos lá. Decisão 2. Escolher o algarismo das centenas. Escolher o algarismo das centenas. Rivelino, quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das centenas? Então vamos pensar. Quantos inteiros há entre 1000 e 1999 cujos algarismos são distintos? Para começar, eu não posso repetir algarismo. Os algarismos são todos distintos. Eu já usei um algarismo nas unidades de milhar. São 10. Né? Eu só posso usar na unidade de milhar 9. Agora vamos para as centenas. Rivelino, quantos algarismos eu posso usar nas centenas? 9 também. Mas por que 9? Ora, se você usar, por exemplo, o 6, lá na unidade de milhar, se você usar o 6, sobram quem? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Sobram esses 8 e o 0 também. O 0, ele pode ser utilizado nas centenas. Ele não poderia ser utilizado, era nas unidades de milhar. Mas na centena não tem nada que impeça dele ser utilizado. Então, quantas possibilidades eu tenho para as centenas? 9. Tá certo? Por que 9? São 10 dígitos. Eu só não posso utilizar aquele que for utilizado na unidade de milhar. Porque o problema diz que os algarismos são distintos. Decisão 3. Então, algarismo das centenas, 9 possibilidades. Decisão 3. Escolher o algarismo das dezenas. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das dezenas? Ora, são 10 dígitos. Já foi utilizado um dígito na unidade de milhar, um dígito nas centenas. Então, dos 10 já foram utilizados 2. Quantas possibilidades eu tenho para as dezenas? 8 possibilidades. Seriam os 10 dígitos, retirando-se os 2 primeiros que foram utilizados, já que eles têm que ser todos distintos. Então, dezenas, 8 possibilidades. Decisão 4. Escolher o algarismo das unidades. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das unidades? De novo, são 10 dígitos. Desses 10 já foram utilizados um na unidade de milhar, um nas centenas, um nas dezenas. Então já foram utilizados 3. Sobram quanto para as unidades? 7. Então 7 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, a quantidade de inteiros entre 1000 e 9.999, cujos algarismos são todos distintos, seria 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Rivelino, e 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá quanto? Bem, segundo as minhas multiplicações aqui, deu 4.536. Então ele pergunta, quantos inteiros há entre 1000 e 9.999 cujos algarismos são distintos? 4.536. Aí a solução da questão 6. Questão 7. A questão 7 foi da ESAF, né? A quantidade de números ímpares entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos, é. Então, entre 100 e 999, você tem vários números. Quais deles interessam para a gente? Só interessa para a gente aqueles números que forem ímpares
e os algarismos sejam todos diferentes. Então ele quer saber quantos existem. Quantos números ímpares existem entre 100 e 999, cujos algarismos são todos distintos. Então vamos lá pensar um pouquinho. Olha, vamos ao mesmo raciocínio da questão anterior. Entre 100 e 999, todos os números que existem possuem 3 algarismos. Mas, Rivelino, como é que você sabe disso? Ora, 100 tem 3 algarismos, 999 também tem 3 algarismos. Então, todos os números que estão entre eles vão ter 3 algarismos. E o número de 3 algarismos possui unidade, dezena e centena. Aí qual é o interesse, né? Ele quer saber quantos números ímpares existem entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos. Então, primeira decisão a ser tomada: escolher o algarismo das centenas. Rivelino, por que não começar pelo das unidades, assim pelo das centenas? Porque o das centenas tem uma restrição, tem um problema. Então, onde tem problema, a gente começa logo por ele. Mas que problema tem o algarismo das centenas? Lembre-se que você nunca vai poder começar por 0. E o nosso conjunto de dígitos, de algarismos, é justamente aquele da questão anterior. Não. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem aí 10 dígitos. Desses 10, quantos podem ocupar o das centenas? Somente 9. Então, decisão 1, escolher o algarismo das centenas. Quantas possibilidades eu tenho para as centenas? 9 possibilidades. Tá certo? Mas a gente vai ter um problema. Agora que eu percebi que a gente vai ter um probleminha aqui, começando pelo das centenas. A gente não vai começar pelo das centenas. Mas por que, Rivelino? Eu falei há pouco tempo que a gente deve começar sempre por onde tem problema, né? Tudo bem que o das centenas tem uma restrição. Que restrição? Ele não pode ser iniciado por 0. Mas a gente tem outro item, outro dígito que também tem uma restrição. E essa restrição é muito maior ainda. Qual é, Rivelino? O das unidades. O das unidades, ele tem que ser um número ímpar. Ó, a quantidade de números ímpares entre 100 e 999, com todos os algarismos distintos. Só interessa para mim números ímpares. Então, o das unidades tem uma restrição. Qual restrição? Ele só pode ser 1, 3, 5, 7 e 9. E existem 5 possibilidades para o algarismo das unidades. Então a gente vai mudar aqui, ó, a nossa decisão 1. A gente vai começar a escolher o algarismo das unidades. É onde tem uma restrição maior. Então qual é a restrição? Ele tem que ser um número ímpar. Para ele ser um número ímpar, então eu tenho 5 possibilidades para o algarismo das unidades. Rivelino, quem são essas 5 possibilidades? É o número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e o número 9. Né? Para ser ímpar tem que terminar em 1, 3, 5, 7, 9. Pronto. E agora? Bem, agora a gente vai para o das centenas. Decisão 2. Escolher o algarismo das centenas. Quantas possibilidades a gente tem para o das centenas? Então vamos lá. Nós temos 10 dígitos, né? Mas não pode começar por 0. Se não pode iniciar por 0, então quantos dígitos sobram para o das centenas? Sobram 9 dígitos, de 1 a 9. Só que já foi utilizado um algarismo nas unidades, né? O das unidades pode ser 1, 3, 5, 7, 9. Um já foi utilizado na unidade. Então, quantas possibilidades você vai ter para o das centenas?
Então, das centenas vão ser 8 possibilidades. Por que 8, Rivelino? Porque são 10 dígitos. Nós estamos retirando o 0 e estamos retirando aquele que foi utilizado lá nas unidades. Sobraram quantos? Sobraram 8. Então, existem 8 possibilidades para o algarismo das centenas. Rivelino, e agora? Agora tem o das dezenas. Decisão 3. Escolher o algarismo das dezenas. Então, quantas possibilidades eu tenho para o algarismo das dezenas? Bem, são 10 dígitos. São 10 dígitos. Eu tenho um dígito que já foi utilizado nas centenas, um dígito que já foi utilizado nas unidades. Então, sobraram quantos para as dezenas? Posso utilizar o 0 nas dezenas? Posso, não tem nenhuma objeção. Tá certo? Então, dos 10 dígitos, eu vou retirar qual? Eu vou retirar aquele que foi utilizado nas centenas e aquele que foi utilizado nas unidades. Então, vão ser 8 possibilidades. E agora? Agora, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades vai ser 8 vezes 8 vezes 5. 8 vezes 8 vezes 5, segundo as minhas contas aqui, a gente vai encontrar 320 possibilidades. Seria o item A. Então, a quantidade de números ímpares entre 100 e 999, com todos os algarismos diferentes, né, todos os algarismos distintos, é igual a 320. Tá? Até a próxima, daqui a pouco a gente volta.